Quando a gente tava conversando, né, sobre o que a gente poderia trazer aqui hoje, você comentou sobre algumas coisas que as pessoas te mandam e algumas dificuldades que as pessoas têm. Você tem uma entrega, um público muito grande, né, e a galera vai comentando com você quais são as maiores dificuldades que eles têm. E eu acho que, pelo que você foi me falando, acaba entrando muito no universo, assim, de, ok, às vezes a pessoa fala que tem ansiedade pra caramba, procrastina pra caramba, ou tem um outro XY problema, mas não sabe, talvez, como necessariamente identificar o que ela tá sentindo e nem regular isso, né, da melhor forma. Exatamente. O que eu percebo muito é que às vezes a pessoa ela se identifica com alguma coisa e entra naquele, tá, e o que eu faço com isso? Eu consigo entender que eu tenho determinados tipos de dificuldade, mas eu não sei o que fazer com essa dificuldade. E aí a nossa missão aqui, que eu queria muito tua ajuda, é que a gente pudesse, na verdade, trazer o máximo de conhecimento aplicável para as pessoas, que elas conseguissem, a partir desse episódio, usar o conhecimento que a gente tem hoje dentro da neurociência para que essas técnicas realmente ajudassem. Porque às vezes é uma coisa muito simples que você começa a aplicar no seu dia a dia que você vê que faz toda a diferença. Então, eu acabei fazendo uma pesquisa lá no Instagram e me surpreendeu, porque eu imaginei que a maior dor do meu público fosse se sentir diferente, porque como eu falo de neurodivergência, então eu imaginei que seria alguma coisa relacionada com exclusão, de se sentir excluído, de não se sentir parte, e a maior dor das pessoas hoje, pelo menos do meu público, é a procrastinação. E aí, coincidentemente, eu vejo sempre que tem algum tipo de vídeo sobre procrastinação, tem muito comentário de identificação. E a procrastinação, que é uma dor real, ela é uma dor da modernidade. E por que você acha que tá tão grande assim? Me dá um panorama. Como você pensa a procrastinação nesse ambiente moderno que a gente vive? O que acontece é que até pouco tempo atrás, a gente não tinha tantas distrações. Então, a chance da gente procrastinar, ela era diminuída, era menor, porque não tinha tanta coisa legal para fazer. Então, vamos lá no tempo dos nossos avós, né? Você tinha até um televisor, mas você não tinha um aparelho telefone, a vida, tudo era mais escasso, enfim. Então, assim, você tinha que sair para trabalhar, era a parte mais legal do seu dia, porque você ia ver pessoas, você ia... Aí a mulher que ficava em casa, ela tinha que arrumar a casa, era distrator. Era aquilo que fazia ela se distrair, porque se ela não fizesse aquilo, muito provavelmente ela ia ficar sentada num sofá. Nem sempre o programa que estava passando na televisão era um programa que te agradava. Geralmente os programas que eram mais assistidos, eles passavam no período da noite, que era quando as pessoas já tinham cumprido as suas atividades, que era a tal da telenovela, das coisas que as pessoas mais gostavam de assistir. E você não tinha escolha. Hoje é muito diferente. Hoje você assiste o que você quiser na hora que você quiser. A gente tem um monte de vídeo rápido que libera um monte de dopamina no nosso sistema nervoso. E a gente tem um monte de atividade que para o nosso cérebro é muito mais legal do que fazer as nossas obrigações. Então a dor da procrastinação, ela nasceu junto. Essas atividades, elas são mais legais porque elas entregam o prazer ali antes, mesmo de você ter algum esforço para aquilo vir, né? Vou tentar mastigar aqui, tá? A neurociência, para quem você conhece, mas para quem não conhece. Então, a gente tem a molécula de dopamina, né? O hormônio, e ele é responsável pela nossa motivação e pelo nosso prazer, né? Motivação para as coisas básicas. Então, vamos supor que você acordou e aí você fala assim, hoje eu vou trabalhar, vou fazer um episódio muito legal, vou estudar sobre tal coisa, aí você vai lá e pega o celular. Acabou de abrir os olhos. Aí você começa a rodar o feed. Aí você vê um vídeo legal de um gatinho, aí você vê um vídeo que te interessa de alguma coisa, até de neurociência, enfim, você começa a liberar um monte de dopamina. Só que a dopamina sozinha, ela não faz nada, ela precisa se ligar num receptor, como se a gente tivesse uma tomada. Então eu preciso que esse ganchinho entre aqui para que eu consiga me motivar, para que eu consiga fazer minhas atividades. Quando a gente libera um monte de dopamina no receptor, ele fica encharcado e desliga. E aí o que acontece? Você já fez... Você já usou aquela motivação que você estava ali no começo, você colocou um monte de dopamina e aí você não quer mais, porque aqueles receptores desligaram. E aí você não tem motivação para fazer suas atividades do dia a dia. E é geralmente assim que as pessoas começam o dia, mexendo no celular. Então ela já se esgota. Ela se esgota. Antes mesmo de começar o dia. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para não procrastinar é não mexer no celular. Isso ajuda. O que mais que ajuda? Quando possível, colocar uma atividade física logo no começo do dia. Por quê? Porque você vai usar o cortisol a seu favor. Quando a gente acorda, 2 horas depois, a gente tem o pico de cortisol na nossa corrente sanguínea, que é o que vai dar aquele up pra gente fazer as coisas. Então, se você vai lá, treina, você usa esse cortisol, você toma um banho, você começa o dia
revigorado. Nem todo mundo consegue fazer isso, mas quando possível é bem legal. Então você pode fazer uma coisa muito simples, sei lá, 10 polichinelos quando você acorda antes de tomar banho, sei lá, 15 flexões de braço para quem gosta, qualquer coisa que você coloque o seu corpo em movimento, porque assim você vai usando os seus hormônios a seu favor para te deixar mais motivado. E tentar mexer no celular só no intervalo. Então, eu terminei de fazer determinada atividade que eu tinha, eu tenho um intervalo aqui de 20 minutos para começar uma outra atividade, aí naquele momento você pode mexer ali no celular para dar um períodozinho de descanso, porque não dá para viver sem celular hoje em dia. Uma outra questão bem importante a respeito da procrastinação é que existe uma diferença entre pessoas que não procrastinam e pessoas que procrastinam. A diferença é a seguinte: as pessoas que não procrastinam, normalmente, elas pensam na tarefa realizada. E as pessoas que procrastinam, elas pensam na atividade. Então, eu vou trazer coisa bem simples, tá? Vamos supor uma pia de louça suja. A pessoa que não procrastina, quando ela pensa em lavar a louça, ela imagina a pia limpa. A louça guardada e a casa arrumadinha. A pessoa que procrastina, ela se imagina lavando a louça. Putz, vou ter que lavar, vai ter aquele tá com gordura, e vai me dar trabalho, ou sei lá, lavar a louça é chato, né? Não, acho que nunca conheci alguém que adorasse lavar a louça, assim, é uma atividade chata. Mas às vezes dura 10 minutos, né? Mas depois que acaba é gostoso, aquela sensação da cozinha limpinha, de que você tá num ambiente organizadinho, assim, a maioria das pessoas sente prazer com relação a isso. Talvez as pessoas não gostem tanto de arrumar a casa, mas elas gostam de estar num ambiente limpo, as pessoas gostam de estar num ambiente cheirosinho, gostosinho, sei lá, gostoso quando alguém fez a faxina pra você e você entra naquele ambiente, assim. Então, quando você tenta focar no resultado, e aí você pode levar isso pra qualquer tipo de atividade, sei lá, tem um trabalho chato da escola pra fazer. Quando você termina, você sente muito prazer em ter terminado. Então, imaginar e trazer esse foco para o seu cérebro te ajuda na execução da tarefa. E geralmente as pessoas que procrastinam, elas ficam imaginando assim, vou ter que pesquisar sobre isso daqui, nem é um assunto muito do meu interesse, e aí eu, sei lá, vou ter que entrar no Google Acadêmico, ficar lendo artigo científico. E aí a pessoa se imagina fazendo aquilo e ela não quer. E não quer por quê? Pela mesma coisa de sempre, o nosso cérebro ainda é primitivo, então ele foi, na verdade, selecionado ao longo da nossa história para reter energia. E tudo que a gente vai ter um gasto muito grande energético, a gente que não quer fazer. E tudo que a gente vai ter prazer e que a gente vai manter mais energia no nosso corpo, a gente tem mais disposição para fazer, porque antigamente, na época que éramos caçadores-coletores, isso fazia muito sentido. Tanto que você já assistiu Largados e Pelados? Já. Eles não passam um mó tempo assim. É muito legal, é muito legal, sério. Não sei se você viu aquele que o cara derruba a árvore e cai um negócio de mel. Da colmeia? É da colmeia, eu trouxe esse cara, ele é muito legal. Que sensacional, eu vou assistir. Eu adoro Largados e Pelados. Eles ficam deitados, não é? E aí, quando um conversa com o outro, o que eles falam? A gente tá poupando energia. É verdade. Por quê? Porque eles têm pouco recurso de alimento e eles não sabem o que vai acontecer. A qualquer momento eles podem ter que migrar de ambiente, sei lá, sair dali porque vem um predador, porque não tá bacana, porque, enfim, eles precisam se movimentar, eles precisam ter energia para isso. Então, o nosso corpo foi desenvolvido para a gente poupar energia. E ficar na frente da televisão e comendo, principalmente comida rica em açúcar, hiperpalatável, guarda energia e gordura no nosso corpo para caso a gente precise. Só que hoje em dia é incompatível com a realidade que a gente vive. E o pessoal que cria essas comidas, que cria os aplicativos e tal, sabem disso, né? Sabem, e dizem que tem até neurocientista por trás, né? Que eles estudam de verdade, assim, para ver toda a questão de como que aquilo vai se comportar no seu organismo, com as papilas gustativas. Porque às vezes tem algum tipo de alimento que você come que no final ele tem um saborzinho, sei lá, mais ácido, mais cítrico. E aí isso também é planejado para que seja assim, porque vai tocar na sua língua em determinado momento. É impressionante, né? E o cérebro gosta muito disso, assim. Então a gente precisa, na verdade, treinar o nosso cérebro para que ele obedeça mais os nossos comandos de uma forma que ele nos sirva mais ao invés de ficar nos sabotando. Porque o que acontece hoje é que, infelizmente, o nosso estilo de vida sabota muito mais do que deixa a gente produtivo.